Cumprimento a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para servir ao Senhor e levar a palavra de Deus ao seu lar, ao seu coração, e você ser enriquecido pela mensagem que vai ser trazida aos nossos corações nessa noite. Neste momento estaremos fazendo uma oração, dando abertura a esse culto, para que o Senhor venha operar em nossas vidas. Pai eterno, diante da Tua presença, nós convidamos o Senhor para tomar o primeiro lugar nessa reunião. Abençoa, Senhor, os nossos ouvintes, os nossos irmãos, os telespectadores que estão assistindo do seu lar, ó Deus, este culto, que estão participando, ó Deus, e estarão recebendo a Tua palavra. Abençoa os louvores que serão entoados nesta noite. Abençoa a palavra que há de ser ministrada nessa noite. E no final, Senhor, queremos abençoar as famílias que perseverarem para que elas sejam alcançadas com a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, você que tem uma palavra de Deus na sua casa, uma Bíblia Sagrada em suas mãos, se você quiser acompanhar a leitura, ou então aqui mesmo, vai estar diante dos seus olhos, você pode acompanhar a leitura na palavra que nós estaremos lendo neste momento, Lucas, capítulo de número 9, o livro de Lucas, o apóstolo Lucas, capítulo de número 9, doutor Lucas, Aqui a palavra do Senhor, versículo de número 57, a palavra de Deus diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixa com que os mortos sepulte os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e a me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Louvado seja Deus. Encontramos aqui nesta passagem bíblica que nós acabamos de ler muitos ensinamentos que o Senhor quer deixar para aqueles que desejam um dia ser missionário na casa do Senhor, para aqueles que desejam um dia seguir a Jesus. Aqui nós aprendemos muito através desta palavra. O Senhor, nas entrelinhas desta palavra que nós acabamos de ler, com certeza podemos extrair várias lições para a nossa caminhada cristã, várias lições para o nosso dia a dia. Mas não sou eu que vou estar ministrando a palavra de Deus hoje, mas em breve nós estaremos dentro desta mensagem que eu acabei de ler, trazer em miudinhos os ensinamentos que o Senhor quer trazer para os nossos corações. No momento próprio nós estaremos ministrando esta palavra, porque nessa noite o pastor Carlos tem algo de Deus para a sua vida, amém? Glória a Deus. Mas o último versículo diz: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Só deixando uma rápida lembrança sobre a mulher de Ló. A mulher de Ló, a ordem do anjo foi: olhai para frente, seguir, olhai para frente, não olhe para trás, não tenha saudade do Egito, não tenha saudade de Sodoma e de Gomorra, olhe para Jesus, porque aquele que olha para trás não está apto para o reino de Deus. Amém? Vamos ouvir a irmã Suzana louvando a Deus com o hino neste momento. Amém? Em sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor
Obrigado, irmã Suzana, que Deus continue abençoando a sua vida. E agora, neste momento, estaremos orando a Deus para que Deus abençoe o pastor Carlos, que estará ministrando a palavra do Senhor neste momento. Pai eterno, abençoe o teu filho e usa ele de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, uma boa noite tão maravilhosa como essa que Deus nos concedeu, tem nos concedido. Então, irmãos, nós estaremos fazendo um breve estudo da palavra de Deus aqui no livro de Miqueias. Miqueias, capítulo de número 7, Miqueias, capítulo de número 7, versículos 17, 18, 19 e 20 também. Glória a Deus, nós vamos meditar um pouco sobre a história do povo de Israel e também fazer um paralelozinho com as nossas vidas hoje em dia, né? Para que nós entendamos como é que Deus age e o que Deus quer realmente de cada um de nós. Glória a Deus. Então, meus amados, vamos aqui à leitura, né, da palavra do Senhor, como já disse para os irmãos, em Miqueias, capítulo de número 7, versículos 17, ou melhor, versículo 18, versículos 19 e 20. Nos diz assim a palavra de Deus: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Glória a Deus. Aqui nós vimos o profeta Miqueias, fora chamado por Deus para falar ao povo de Israel e também aos de Judá sobre a situação em que eles estavam vivendo e que estavam distanciados de Deus, e por isso Deus levantaria adversários contra eles para os julgar, para os afligir, para que eles voltassem também para o Senhor. Deus estava, na verdade, Deus não queria que o seu povo passasse por sofrimentos, por aquela angústia, pelo cativeiro, por nada dessas coisas, mas o povo não estava dando ouvido à palavra do Senhor. O povo não estava atentando para as mensagens que Deus enviava através dos seus profetas, para andar com retidão perante Deus, praticando a justiça e usando de misericórdia para com o seu próximo. E assim nós vimos que os filhos de Israel, eles romperam a sua aliança com Deus. Deus os tirou do Egito e levou para aquela terra, a terra de Canaã, que ele havia prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, que daria a sua descendência. E Deus assim o fez. Porém, eles se contaminaram com os ídolos dos povos em redor, das nações em redor, e começaram a praticar coisas terríveis contra o Senhor, quebrando assim a aliança. Muitas das vezes, alguns dos reis de Israel, eles faziam o seguinte: eles seguiam os Baalins, a Baal, a outros deuses estranhos, Astarote, levantavam poste ídolos, mas também queriam oferecer sacrifícios ao Senhor, ofereciam animais no altar de Deus, para Deus ser complacente para com eles. Mas não havia possibilidade
deles servirem a deuses estranhos e ao mesmo tempo ao Senhor, porque aquelas coisas que eles praticavam, conforme as outras nações, eram abominações aos olhos do Senhor. E Deus assim castigava aquelas pessoas por causa dessas abominações. Mas o Senhor, vendo mesmo assim o povo de Israel nessa situação, Ele disse ao seu povo que se voltasse para Ele, porque Deus usaria de misericórdia. Nós vamos ver aqui uns versículos que nos diz assim, no capítulo 6, diz assim: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito, e com que te fadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou ao homem o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Glória a Deus. Então Deus, Ele sempre quis isso dos homens, principalmente do seu povo, Israel. Deus não queria, não se satisfazia com milhares de sacrifícios de animais. Ele não queria isso, na verdade. E também Deus não se agradava de milhares de carneiros sacrificados, de ribeiros de azeite. Aqui o profeta, usado por Deus, diz: darei o meu primogênito pela minha transgressão. Não, Deus não quer isso. Deus quer um verdadeiro arrependimento, um coração sincero, contrito diante dele, sinceridade, honestidade diante do Senhor. Não adianta eu chegar na igreja e glorificar a Deus, e louvar a Deus, e falar em línguas até, e tudo, profetizar, e pregar as mais belas mensagens ao povo, se eu não tiver misericórdia do meu irmão, do meu próximo, se eu não usar de compaixão, não adianta nada. Deus quer um coração contrito e verdadeiro diante dele, um coração sincero e honesto. Quantas vezes as pessoas dizem estar servindo a Deus, mas aborrecendo o seu próprio irmão em Cristo, odiando, ameaçando, falando palavras pesadas, terríveis. Enquanto que Jesus morreu no nosso lugar, tomando os nossos pecados, as nossas culpas, levando sobre si, nos deixando livres, perdoando e ensinando que nós devemos perdoar e amar, e nós muitas vezes servimos a Deus com duplicidade de coração, duplicidade de palavra. É esse tipo de pessoa que o Senhor te chama, a palavra de Deus diz que são pessoas de duplo ânimo. Ora estão querendo agradar a Deus, servindo a Deus, e ora com outro ânimo, com contendas e debates contra o seu próximo.
Isso não é sacrifício agradável a Deus. Deus não aceita esse tipo de sacrifício. Deus aceita um coração quebrantado, contrito, amável. Jesus diz assim: olha, se teu inimigo te ferir do lado direito do rosto, dá-lhe o outro lado. Quer dizer, mostra o amor, na verdade. Isso sim é obra de servos de Deus. Nós devemos ter cuidado com as nossas vidas. Muitas vezes podemos estar imaginando, pensando que Deus está agradando as nossas obras, mas pode ser que não esteja agradando, porque Ele sonda os nossos corações e Ele prescruta o nosso interior e sabe o que há dentro de nós. E nós precisamos fazer o seguinte: examinar a palavra de Deus e também examinar as nossas maneiras de agir no nosso dia a dia e ver se realmente está de acordo com a vontade do Senhor e buscar correção diante de Deus. Corrigir os nossos atos, as nossas palavras, nossa maneira de tratar com as pessoas, para que nós realmente sejamos filhos do nosso Pai que está nos céus, né? Glória a Deus. Então a palavra de Deus é maravilhosa. Os filhos de Israel, mesmo sendo abençoados por Deus, quantos muitas vezes prosperaram ali, mas o que faziam? Cobiçavam casas, cobiçavam terrenos, e por terem, muitos deles terem o poder nas suas mãos, no outro dia eles iam lá e tiravam do seu próximo o seu direito. Muitas vezes alguns emprestavam com juros excessivos e oprimiam o seu próprio irmão que era pobre e levava em juízo, diante dos juízes, querendo tirar mais alguma coisa e tirar mais proveito do seu irmão, e levava em juízo, oprimindo o seu próximo. E Deus não estava se agradando disso. Oprimiam o órfão, a viúva, os pobres necessitados, para satisfazer os seus próprios interesses, e achavam que Deus estava aceitando os sacrifícios de animais a seu favor, e Deus os rejeitando e ameaçando levá-los para o cativeiro. Houve reis, Ezequias até ouviu, se humilhou diante de Deus e Deus adiou o juízo. Mas muitos outros não ouviram as mensagens dos profetas e pagaram preço alto por causa das suas desobediências, por rejeitar ao Senhor, por virar as costas para Deus e a sua palavra. Hoje em dia, o que acontece nas nações, há um materialismo muito grande, há um egoísmo muito grande, há uma ganância muito grande, e muitas pessoas correm atrás dos seus próprios interesses, muitas das vezes, e atropelam um e outro, passa por cima de um e de outro, muitas das vezes para querer satisfazer os seus próprios desejos, e se engrandecer muitas das vezes, e se esquecem de se humilhar perante o Senhor, e servir a Deus com um coração verdadeiro, com uma fé não fingida. Deus quer de nós o sacrifício vivo, santo e agradável, na pessoa bendita de Jesus. Não há quem possa fazer sacrifícios que venham agradar a Deus se não estiver sob o sacrifício de Jesus. Esse verdadeiramente é o sacrifício que nos conduz a Deus, à presença de Deus, que nos justifica. Mas Deus quer de nós frutos dignos de arrependimento. O fruto do Espírito, a palavra de Deus nos diz que o fruto do Espírito Santo, na vida daqueles que se converteram a Cristo e se reconciliaram com Deus, é o amor, é a paz, é a longanimidade,
Quer dizer, a pessoa recebe de Deus o Espírito Santo de Deus, e o que reflete na vida dele deve ser o amor de Deus que é derramado no seu coração. Não a ira, não contendas, não debates, não porfias, que são obras da carne. Isso não é obra do Espírito, não é fruto do Espírito. As porfias, as contendas, as emulações, as disputas, as competitividades por cargos, por posição, por ser aceito pelas pessoas, isso não vem de Deus. Isso é carne, é obra da carne. E são obras reprováveis, que serão queimadas pelo fogo da provação. Mas o fruto do Espírito, como nós dissemos, é o amor de Deus, que perdoa, não que busca vingança, não que busca agredir, não, o amor de Deus, ele é perdoador, ele age na vida do crente de uma maneira que ele vai orar pelo aquele que ele está considerando como seu adversário. Jesus disse que nós devemos orar pelos que nos perseguem. Se porventura aconteceu isso, ou você acredita que esteja acontecendo, a recomendação de Jesus é orai com coração verdadeiro, diante de Deus com sinceridade. Glória a Deus. E nós, ainda assim, temos, pela misericórdia de Deus, recebemos o fruto o Espírito Santo de Deus. E o fruto do Espírito, como nós dissemos, é amor, alegria do Espírito, a paz. Diz que os frutos de justiça semeiam-se na paz para aqueles que exercitam a paz. Glória a Deus. A longanimidade é dar tempo ao tempo para que Deus trabalhe nos corações e tudo venha a bom termo. A longanimidade, a fidelidade, a fé genuína. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus é maravilhosa e nós precisamos atentar para esta palavra. Porque o ensino de Jesus é um ensino maravilhoso e é para o nosso bem, não é para nós sofrermos consequências das obras da carne, não, é para nós vivermos em novidade de vida. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, esse exemplo que nós estamos mostrando aqui nesta noite, com relação ao povo de Israel, uma nação eleita, um reino sacerdotal, que foi separado por Deus no meio das nações, para servir a Deus, para anunciar as virtudes do Senhor, o amor de Deus, a salvação do Senhor. Esta nação veio a cair em contradições, mas mesmo assim Deus estendeu a sua mão e lhe fez promessas, lhe fez ricas promessas de restauração, de prosperidade, de misericórdia, por amor do seu nome, das suas promessas, da sua palavra, porque o Senhor é fiel e é verdadeiro. Aqui o profeta Miqueias, no final do seu livro, ele se regozija no Senhor, porque Deus lhe mostra o que faria nos últimos dias com relação a Israel. Traria o Salvador, o Redentor, o Messias, que tanto restauraria o seu povo, como também lutaria, pelejaria contra os seus adversários. O Senhor Jesus veio para os que eram seus, a palavra de Deus nos diz, mas foram poucos israelitas, judeus que creram ali.
Mas Jesus morreu por todos, deu a sua vida para resgatar a todos, tanto judeus quanto gentios. E a palavra de Deus veio a todo mundo para que os homens se arrependam dos seus pecados, creiam que Jesus é o Salvador eterno, que esse é o sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, o sacrifício do derramamento do seu sangue ali fora de Jerusalém, quando foi crucificado. Jesus é a nossa paz, Ele é quem faz a nossa paz para com Deus e restaura as nossas vidas, tanto judeus quanto gentios. E essa salvação tem sido anunciada a todos, para que o homem se arrependa e creia que o Senhor o ama e quer salvar, transformar a sua vida e dar vida em abundância. Olha, a porta da graça de Deus está aberta até hoje, tanto para o povo de Israel quanto para todas as outras nações. E a salvação é na pessoa bendita de Jesus, não há outro Salvador. Não adianta o homem fazer sacrifícios e sacrifícios achando que Deus vai o aceitar por meio das suas obras. Não, mas Deus nos aceita pelo sangue de Jesus, que tem poder para nos libertar, tem poder para nos transformar, nos salvar, nos justificar perante a justiça de Deus. Então creia em Jesus para a sua salvação, porque Ele é a nossa salvação. Aqui o Senhor mostrou, glória a Deus, ao profeta Miqueias naqueles tempos, que o Senhor pelejaria pelo povo de Israel. E ele diz assim: olha, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer na misericórdia. Por isso Ele enviou o seu Filho. Jesus mesmo afirmou a Nicodemos, disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não condena. Muitas vezes o homem mesmo é que procura a condenação por causa dos seus pecados, mas o Filho de Deus está pronto para redimir, para salvar a todo aquele que com o coração sincero se humilhar perante Deus, confessar os seus pecados, reconhecer que necessita da graça de Deus, da salvação. Ele está com as suas mãos estendidas. A porta da graça de Deus está aberta ainda, nesses dias turbulentos mesmo, nesses dias de aflição, onde o mundo está cheio de violência, de injustiças, de agressões, de blasfêmias contra Deus. Mesmo ainda assim, Deus está chamando e dizendo: filho meu, dai-me o teu coração, arrependa-te, porque Deus não quer que o homem pereça, mas que o homem seja salvo. Então nós estamos ainda com a porta da graça de Deus aberta, ainda está aberta para todo aquele que quiser crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados, fazer confissão diante de Deus e mudar de vida para ter a sua salvação garantida. Então, assim como Deus prometeu ao povo de Israel e enviou o Messias, Jesus, Filho de Deus, para a restauração e salvação do homem, e o tornará a trazer novamente sobre essa terra
logo depois do arrebatamento da sua igreja por Jesus, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, é poderosa, é fiel. Ele voltará nas nuvens do céu para arrebatar aqueles que creram verdadeiramente na sua igreja, creram em Jesus, a sua igreja que há de ser arrebatada, ele virá buscar. Depois disso, seguir-se há 7 anos, chamados 7 anos da grande tribulação, onde o mundo está se preparando desde agora, desde hoje, destes dias. E aí, um reinará sobre esse mundo, depois do arrebatamento da igreja. O anticristo enganará muitos, com ofertas, com uma vida boa, uma vida material boa. A situação econômica vai como que se estabilizar no mundo, mas será um engano. 3 anos e meio. 3 anos e meio a seguir, depois seguir-se a grande tribulação, juízos de Deus sobre aquela geração que há de, infelizmente, merecer esses juízos, porque Deus está falando e o povo não está querendo ouvir. Muitos estão querendo viver uma vida totalmente distanciada de Deus, excluindo Deus da sua vida. Não percebe que está buscando maldição para si. Os juízes da terra, muitas das vezes, estão pecando gravemente contra Deus. Por quê? Porque querem satisfazer os desejos da sua carne e agradar a muitos que andam na carne. Mas a palavra de Deus os adverte. No Salmo de número 2, há uma advertência para os juízes da terra. Deus os adverte para que se humilhem, beijem o Filho de Deus, ou seja, creiam em Jesus, se arrependam e façam veredas direitas perante a Deus e põem em prática a reta justiça. Mas o mundo está indo assim, em velocidade alta, pecando e praticando injustiças. Então, nesse período da grande tribulação, ao final desse período, Israel estará cercado, estará em grande aflição, e Jerusalém estará em grande angústia, será chamada a angústia de Jacó. E Deus lhes dará um espírito de clamor, e clamarão a Deus por socorro, e o Senhor enviará Jesus. Jesus voltará novamente com os seus santos, com a sua igreja glorificada, e pisará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E dali ele julgará as nações. Dali de Jerusalém julgará as nações inimigas de Israel, e o adversário do Senhor será lançado fora. O anticristo, falso profeta, também serão lançados fora, e o Senhor reinará, e o seu povo, a sua igreja glorificada também reinará. O restante do povo da terra, que sobrarem das nações, subirão, muitos subirão e dirão: vinde, subamos à casa do Senhor, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, para adorar ao Senhor ali em Jerusalém. O Senhor vai exaltar Israel, Jerusalém, novamente, e ela estará no meio das outras nações, e Deus os fará prosperar ricamente, e será uma bênção. Mas, meus queridos e amados irmãos, prestamos bem atenção na palavra de Deus, porque Deus é amor, é maravilhoso. Existem as benevolências e a bondade do Senhor, mas também a severidade de Deus.
Então nós devemos temer a Deus, guardar nossas vidas, a nossa boca, a nossa língua, porque aquele que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Devemos temer a Deus, respeitar as autoridades por Ele constituídas, e temer ao Senhor e honrar ao Senhor, porque Deus é Deus e não homem. Deus julga cada um segundo as suas obras, por isso temamos ao Senhor nesses dias que se chama hoje. Glória a Deus. Se Deus não poupou Jerusalém, não poupou os filhos de Israel, Ele também não poupará qualquer um de nós que rompermos a nossa aliança com Ele. Não sejamos desleais para com o Senhor, não sejamos desleais para com a sua igreja, não sejamos desleais para com nenhum dos seus servos, sejamos sinceros diante de Deus. Que Deus assim nos abençoe, assim como Deus, o Senhor falou aqui, que o Senhor, quem é, ó Deus, semelhante a Ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós e pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Assim também todo aquele que com coração verdadeiro e sincero, contrito diante de Deus, se humilhar diante do Senhor e buscar a face de Deus, com certeza o Senhor terá compaixão, perdoará os pecados, sarará o seu coração, a sua vida, e lhe restaurará, lhe abençoará, e lhe porá de pé perante a sua face. Deus é bondoso e misericordioso. Então, vamos buscar ao Senhor nestes dias, porque a vinda do Senhor está bem próxima. Glória a Deus. Já até o povo de Israel anuncia a vinda do Messias. E nós estamos aí aguardando a volta de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a toda a sua igreja na face da terra, que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, nos faça prosperar na nossa vida espiritual, também na nossa vida material, para que nós servamos ao Senhor com fidelidade. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero orar juntamente com você. Vamos orar a Deus. Se porventura você é ouvinte da palavra de Deus, Deus tem falado ao seu coração, você sente a sua necessidade de reconciliar-se com o Senhor, reconcilia-te agora mesmo com Deus, com o Senhor. Vamos orar juntos nesse momento. Deus ouvirá a oração e usará de compaixão para com a sua vida, porque Ele é misericordioso. Em nome de Jesus, vamos orar nesse momento. Eterno Deus, Senhor dos céus e da terra, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós nos apresentamos perante a Tua face, nesse momento, Senhor, crendo, Senhor, nosso Deus, no perdão dos nossos pecados, pelo sangue de Jesus que foi derramado em nosso lugar. Ó Senhor, tem misericórdia, ajuda, Senhor, dá graça, dá força, dá ânimo, dá condições, Senhor, para andar na Tua presença, meu Deus, para temer o Teu nome, para respeitar a Tua palavra, para honrar a Tua palavra, para termos uma só palavra perante a Tua face. Ó Deus, abençoa este ouvinte da palavra de Deus, que, Senhor, ó Deus de maravilha, quer reconciliar-se, está reconciliando-se contigo nesta noite, Senhor. Usa de misericórdia, tenha compaixão, estende a Tua mão sobre a sua vida, Senhor, dá força, dá graça, restaura, ó Deus, liberta totalmente, Senhor dos exércitos, seja de algum vício, seja de um mau hábito, um mau costume, má prática, Senhor, tenha misericórdia, dá, Senhor, novidade de vida, ó Deus, dá o gozo, a alegria da salvação na pessoa de Jesus. Ó Deus, escreve o nome no livro da vida do Cordeiro, Senhor dos exércitos, e firma os seus passos no Evangelho da paz. Ó
Deus de eterna bondade e misericórdia, nós te rogamos, Senhor, pela vida da tua igreja, em toda a face da terra, Senhor. Ó Deus de maravilha, confirma e firma cada dia mais, ó Deus, a nossa aliança contigo. Senhor, nos fortalece a fé, nos dá graça, força, ânimo para perseverar, Senhor, até que Jesus venha buscar a sua igreja. Ó Deus, ó que o Senhor, o teu desígnio queira nos levar para junto de ti, Senhor. Nos firma, Senhor, a cada dia mais. Ó Deus, abençoa, Senhor, cura os enfermos, restaura, Senhor, ó Deus de maravilha, a sua saúde, Senhor. Dá vigor e força, Senhor dos exércitos. Ó Deus de maravilha, Senhor dos exércitos, faz obra gloriosa nesta nação, Senhor. Ó Deus, defende esta nação, Brasil. Ó Deus dos ímpios, Senhor, que não temem o teu nome. Defende, Senhor, ó Deus de maravilha, de todos os corruptos, Senhor, que não tem, Senhor, temor diante da tua presença, a tua face. Ó Deus, frustra, Senhor, ó Deus, as artimanhas, Senhor, os desígnios, os projetos daqueles que estão projetando contra esta nação. Ó Deus de maravilha, pois tu és Deus Todo-Poderoso, que operas em todas as esferas da vida, Senhor, tanto na material como na espiritual. Ó Senhor dos exércitos, em nome de Jesus, nós te rogamos a tua bênção, Senhor, sobre todos, Senhor, ó Deus de maravilha. Em nome de Jesus, nós te rendemos graça, Pai. Ó Deus de maravilha, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Ó Deus eterno, nós te rendemos graça, em nome de Jesus. Meus amados, glorificado seja o nome do Senhor. Eu agradeço neste momento o pastor Francisco, que nos antecedeu, nos deu essa grande oportunidade de falar do amor de Deus, da misericórdia do Senhor ao seu coração. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Eu agradeço esta rica oportunidade, em nome de Jesus mais uma vez, e passo a palavra novamente ao pastor Francisco, que nos antecedeu. Amém. Obrigado, pastor Carlos, pela ministração que o senhor acabou de fazer. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida, e você que recebeu esta palavra no seu coração, que Deus abençoe você e que você seja praticante, como disse Tiago. O apóstolo Tiago escreveu dizendo: e sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Amém? Glória a Deus. E neste momento eu estarei orando pelo seu lar, pela sua vida, pela sua família. Pai eterno, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, pelo teu grande amor e a tua misericórdia. Te agradeço pela vida de cada ouvinte que nessa noite recebeu de bom grado a tua palavra. Abençoa o lar de cada um, completa a obra na vida de cada um, leva-os a tomar uma consciência, ó Deus, que para servir ao Senhor não é tão difícil. Para servir ao Senhor, com a ajuda do teu Espírito Santo, nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Continue nos ajudando, Senhor, nos guardando, protegendo, Senhor. Livra-nos de todo mal, de toda tentação, de toda arma que o inimigo venha contra nós. Louvado seja Deus, que se cumpra a tua palavra em nossa vida. Nenhuma palavra forjada contra nós, ela prosperará, porque o Senhor colocará os seus anjos ao nosso favor, ao nosso respeito, e Ele nos guardará, e Ele nos protegerá, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Abençoa as famílias, Senhor, os lares, que haja união dentro dos lares, que haja cura pelo poder do nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Você é nosso convidado mais uma vez para estar conosco nos nossos cultos de quinta-feira. É o chamado culto da vitória, onde o pastor João de Freitas estará ministrando aqui neste culto e a palavra de Deus ao seu coração. Nos domingos pela manhã, se liga através do nosso do Aduc Sede, e com certeza você será contemplado
com a Escola Bíblica Dominical, ministrado pelo pastor João Araújo, nosso co-pastor aqui na sede. E no domingo à noite você pode estar conosco presencialmente aqui na igreja para também cultuar a Deus coletivamente conosco, amém? Que Deus abençoe a sua vida e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja da terra, desde agora e sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus.